Será que você realmente sabe quando ficar em pé, sentado ou ajoelhado na Santa Missa? Parece uma coisa simples, mas não é. E é por isso que muitas pessoas erram e acabam destoando daquilo que a liturgia da Igreja Católica nos ensina sobre este assunto. Em primeiro lugar, por que é tão importante você entender quando ficar em pé, quando se sentar, quando ficar ajoelhado? Porque o nosso corpo fala. Nós também rezamos com o corpo, adoramos a Deus com a nossa postura. E o nosso corpo, nosso exterior, nos ajuda também no nosso interior, naquilo que vem no nosso coração. Então, quando, por exemplo, eu estou de pé, estar de pé é um estado de prontidão. Eu estou pronto para qualquer coisa, estou atento. Esse é o sentido de estar em pé. Quando eu estou sentado, é uma postura passiva, uma postura de escuta, por exemplo, para ouvir a liturgia da palavra, para ouvir a homilia, na hora do ofertório, como eu vou te explicar já já, e ajoelhado, a postura de adoração, diante de Jesus, nosso Senhor, que está ali se transubstanciando no pão e no vinho, neste único momento que é obrigatório se ajoelhar na Santa Missa. Então fique atento, como eu disse, alguns momentos, né, são mais conhecidos, outros nem tanto, para você aprender de fato quando ficar em pé, sentado ou ajoelhado na Santa Missa. E a segunda coisa muito importante para você prestar bastante atenção neste vídeo é a questão da unidade, da uniformidade, da comunhão da Assembleia. Ninguém faz liturgia sozinho. Por definição, liturgia é algo que se faz em comunidade. Se você sabe o que significa liturgia, você entende o que eu estou dizendo. Ninguém faz liturgia sozinho. Então, quando você destoa da comunidade, você está atrapalhando de alguma forma a realização plena da liturgia. Então, nós precisamos conhecer o que é que a igreja nos ensina para nós acompanharmos a Assembleia e assim mantermos a unidade como é a vontade de Deus. E aí, começando sobre a Santa Missa, não vou ler com você para não ficar muito cansativo, mas te aconselho a ler em casa. Este livro é muito barato. Eu estou gravando este vídeo hoje, dia 4 de dezembro. Dia 4 de dezembro de 2025, ele custa R$ 39,90. Então é um livro acessível, não é um livro caríssimo. Você pode pesquisar no Google, no próprio site da CNBB, você encontra, ou em alguma livraria física que, porventura, exista aí na sua cidade. Instrução geral sobre o Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Instrução geral sobre o Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Esse aqui, ó, da Edições Loyola. Ou desculpa, Edições CNBB, me confundi aqui. Edições CNBB, Instrução geral sobre o Missal Romano e Introdução ao Lecionário. Um livro muito bom, que te dá ali todos os direcionamentos a respeito da Santa Missa. Não te explica tudo sobre a Santa Missa, obviamente, porque a Santa Missa é muito grande, mas vai te auxiliar bastante na compreensão do que fazer e do porquê daquilo que você está fazendo na Santa Missa. Então, na medida do possível, compre este livro. Tudo que eu vou explicar para você está aqui na Instrução Geral sobre o Missal Romano e Introdução ao Lecionário, de maneira especial, mas não somente, no número 43 da Instrução Geral. Número 43, mais outros números também. Não vou ler com você para não ficar muito cansativo. Vamos lá na sequência da Santa Missa, que eu acredito que assim fica mais fácil, mais gostoso, né, de você aprender sobre estes ensinamentos. Começa a Santa Missa acolhida. Você está em pé. Postura de prontidão. Postura atenta, ativa. Opa, estou aqui disponível, pronto para qualquer coisa. Acolhida. E aí vem o ato penitencial, onde muitas pessoas se ajoelham. Não faça isso. O correto é permanecer em pé. Está na Instrução Geral sobre o Missal Romano, número 43. Fique em pé no ato penitencial. Depois vem a oração da coleta, que é aquela oração que antecede a primeira leitura. E a liturgia da palavra começa com a primeira leitura. Começou a primeira leitura, aí sim você se senta para ouvir a primeira leitura, postura passiva, postura de atenção mais passiva, para receber tudo aquilo que será dado pela liturgia da palavra. Primeira leitura, salmo responsorial, segunda leitura, se houver, e aí vem o evangelho. E antes do evangelho, a aclamação do evangelho,
que você deve se levantar antes do sacerdote. Também nos ensina a instrução geral sobre o missal romano, que na proclamação do evangelho, nós sabemos muito bem disso, o sacerdote ou diácono age em persona Christi capitis, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Então, quando ele proclama o evangelho, não é aquele homem que proclama, é Jesus. Ou seja, a aclamação ao evangelho é a aclamação a Jesus que vem anunciar a boa nova. Nos fala a instrução geral sobre o missal romano. Então, você não deve esperar o sacerdote se levantar para se levantar junto com ele. Começou logo que começar o primeiro acorde da aclamação ao evangelho, você já se levanta com entusiasmo, já dá um salto antes do sacerdote, porque esse seu gesto simboliza, significa a sua alegria de receber o próprio Senhor Jesus que vem para anunciar a boa nova. E aí vem a proclamação do evangelho, você está de pé, você está atento, ouvindo aquilo que está sendo proclamado. Depois do evangelho, você se senta para a homilia, para ouvir a tradução numa linguagem familiar. Essa palavra homilia significa isso, traduzir para a linguagem familiar aquilo que você ouviu na proclamação do evangelho e nas duas primeiras leituras e salmo responsorial. Aí você se senta, postura passiva, para acolher a palavra do Senhor. Por isso, inclusive, que um leigo não pode jamais fazer a homilia na Santa Missa. Isso está em um documento chamado Redemptione Sacramento. Também te aconselho a leitura, está disponível no Google. Redemptione Sacramento, o sacramento da redenção. Nos fala claramente, na Santa Missa, o único que pode proclamar essa homilia é o sacerdote, presbítero ou bispo, e em alguns casos, se for necessário, também o diácono, mas jamais um leigo. Porque aquele homem ordenado que recebeu o sacramento da ordem, ele tem esse poder de Cristo de falar com a autoridade de Cristo. Então você escuta a homilia, preste atenção, depois vem a profissão de fé, o credo. A mesma coisa, você salta e proclama com voz forte, com convicção, a sua fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, ou creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso, de acordo com o dia. Depois vem a oração da Assembleia, você também permanece em pé. E o ofertório, você se senta. No ofertório, novamente, postura passiva, para você apresentar diante do altar do Senhor a si mesmo, as suas intenções, os seus pedidos, agradecimentos. Aproveite esse momento. Muitas pessoas desperdiçam a graça desse momento porque pensam que o ofertório é uma espécie de intervalo da Santa Missa, e claro que não. Então, entregue. Esse é o momento de fazer os seus pedidos. Tem pessoas que erroneamente me dizem: nossa, na hora da consagração, eu estendo os meus braços e me apresento junto na patena, com a hóstia a ser consagrada, eu coloco as minhas intenções, a minha família. Este não é o momento de fazer isso. Na consagração, não. É aqui no ofertório, quando as oferendas estão sendo preparadas. Então você se senta e apresenta as suas intenções. Não precisa levantar no ofertório se por acaso houver a procissão com as oblatas. Pão e vinho, antes de serem consagrados, se chamam oblatas. São as ofertas que estão sendo preparadas sobre o altar do Senhor. E aí acontece muitas vezes que as pessoas estão sentadas, há a procissão, alguns fiéis leigos entram com as âmbulas, com o cálice, com as galetas com água e vinho, e aí a Assembleia se levanta. Isso não é necessário. No ofertório, você deve permanecer sentado. Depois sim, quando o sacerdote disser: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso, e você responde: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, e por aí vai. Nesse momento você se levanta para o início da oração eucarística e vai permanecer em pé até o momento da consagração. Você deve se ajoelhar no momento da epiclese, que é a invocação do Espírito Santo sobre as oblatas, sobre as oferendas, que serão transubstanciadas no corpo e sangue de Cristo. Quando o sacerdote geralmente diz: santificai pelo Espírito Santo essas oferendas, enviai o vosso Espírito Santo, ele está com as mãos assim, na oração eucarística, e ele volta as mãos para baixo.
invocando o Espírito Santo. Se chama epiclese. Geralmente toca um sininho, mas se não tocar o sininho, é nesse momento que você deve se ajoelhar. É obrigatório se ajoelhar, a não ser que o motivo grave te impeça. Idade muito avançada, alguma doença grave, etc, etc. Do contrário, você tem que se ajoelhar. Se você não puder se ajoelhar, fique em pé. E quando o sacerdote elevar a espécie eucarística e abaixar, e ele fizer uma genuflexão, ou seja, se ajoelhar como das pernas, você faz uma vênia profunda, uma inclinação de cabeça e tronco. Mas isso é uma exceção. Você deve se ajoelhar durante a consagração e assim que terminar a consagração você se levanta. Então, quando o sacerdote elevar o cálice, ele vai levar o cálice e abaixar e fazer uma genuflexão. Vai se ajoelhar com uma das pernas. Quando ele se levantar, você se levanta junto com ele. Então, quando ele disser mistério da fé e do amor, ou outra coisa, né? De acordo com a liturgia do dia, a resposta você dará de pé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição, ou outra resposta própria do dia, será dada em pé. E aí continua a oração eucarística, você permanece em pé, por Cristo, com Cristo. Rito da comunhão, Cordeiro de Deus, também em pé. Muitas pessoas se ajoelham, mas isso não deve ser feito. Você deve permanecer em pé. Ah, Flávio, né? Diante de Jesus, todo joelho se dobre. Sempre tem as pessoas, né, que se acham mais piedosas que a igreja, porque não entendem, não é? Sim, meu irmão, sim, minha irmã. Diante de Jesus, todo joelho se dobre. No céu, na terra e nos infernos. Mas isso tem a hora de ser feita. Por isso eu acabei de dizer que na consagração é obrigatório se ajoelhar. Mas no restante da Santa Missa, a Santa Missa não é uma adoração a Jesus. Se você não sabe, deixa eu contar para você também. Santa Missa não é adoração a Jesus. Santa Missa é adoração por Jesus, com Jesus, em Jesus, a Deus. Na unidade do Espírito Santo, a Deus o Pai. Santa Missa é isso. É a atualização, a presentificação do sacrifício de Cristo na cruz. E é na cruz que Cristo presta essa adoração perfeita a Deus, em favor de nós, da nossa redenção. Isso é a Santa Missa. Então, o único momento, os únicos 2 momentos que acontece a adoração ao Santíssimo na Santa Missa é na consagração e depois no rito da comunhão, quando o sacerdote, né, ele parte ali o pão, ele distribui nas âmbulas e ele faz uma genuflexão diante do Santíssimo. São os únicos 2 momentos que há adoração a Jesus, ao Santíssimo Sacramento na Santa Missa. Fora isso, não há. Então, permaneça em pé. E aqui eu quero fazer um parênteses. E aí sim eu faço questão de ler com você o número 43 da Instrução Geral sobre o Missal Humano, porque sempre tem muitas pessoas que dizem, né? Nossa, não! Porque, Flávio, você disse que depois da consagração, os fiéis devem se levantar, permanecer em pé. Mas eu fico ajoelhado até o por Cristo com Cristo. E o número 43 fala que é bom, que é louvável, que pode permanecer. Será que é isso mesmo que fala? Deixa eu ler com você. Não basta apenas saber ler se você não souber interpretar, não é? Diz assim, ó. Depois que cita, não vou ler com você tudo, vou ler só a parte que interessa para nós nesse momento. Mas depois que cita, fica em pé, fica ajoelhado, fica sentado. Está tudo aqui no número 43. Diz assim, ó. Compete, porém, à Conferência dos Bispos adaptar, segundo as normas do direito, a índole e as legítimas tradições dos povos, os gestos e posições do corpo descritos no ordinário da Santa Missa. Cuide-se, contudo, que correspondam ao sentido e à índole de cada parte da celebração. Onde for costume o povo permanecer de joelhos, do fim da aclamação do santo até o final da oração eucarística, e antes da comunhão, quando o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus, é louvável que ele seja mantido, para obter a uniformidade, lembra que eu falei ainda há pouco, que não podemos destoar, para obter a uniformidade nos gestos e posições do corpo, numa mesma celebração, obedeçam os fiéis aos avisos dados pelo diácono, pelo ministro leigo, pelo sacerdote
de acordo com o que vem estabelecido no missal. Essa questão do diácono ou do próprio sacerdote direcionar os fiéis é algo mais raro, não se vê muito na Santa Missa, mas o que fala aqui é da uniformidade que deve ser mantida. E a outra coisa que eu li com você antes, que agora você vai entender. Onde for costume o povo, ou seja, toda a assembleia, não um aqui e outro acolá. O que é que diferencia? Algumas comunidades, por exemplo, eu nunca participei, mas ouço falar que nos arautos do Evangelho, que é bem conhecido, lá na Santa Missa, todos da Assembleia, todos permanecem de joelho da aclamação do Santo Santo até o fim da oração eucarística. Todos, não um aqui e outro acolá. Estou citando um exemplo dos arautos do Evangelho, mas eu sei que existem várias outras comunidades, às vezes um mosteiro que você vai, que tem uma tradição mais antiga. Se este for o caso, é todos, você está entendendo? Todos da Assembleia permanecerem ajoelhados, ajoelhe também. Durante, desde a aclamação do santo até o fim da oração eucarística e no rito da comunhão, quando o sacerdote apresenta eis o Cordeiro de Deus. Se não for este o caso, se a sua comunidade ou a comunidade que você estiver participando, as pessoas se levantam, se levante com elas. É isso que está escrito no número 43 da Instrução Geral sobre o Missal Romano, porque nós precisamos prezar pela unidade, pela uniformidade nos gestos. Não se faz liturgia sozinho. Quem destoa da comunidade, naquilo, claro, que não é essencial, acaba atrapalhando de alguma forma a celebração da liturgia. Mas aí, continuando, já fiz esse parênteses só para explicar, nesse pormenor, continua de pé até o final da oração eucarística, começa o rito da comunhão, Cordeiro de Deus, continua ainda em pé, e depois que o sacerdote apresenta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você responde, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, e permanece em pé. Muitas pessoas, nesse momento, esperam a responder e se sentam, ou quando o sacerdote comunga, se sentam, ou quando o sacerdote começa a distribuir ali no presbitério, para os ministros extraordinários, para os coroinhas, acólitos, aí essas pessoas se sentam, porque entendem, Começou a distribuição da comunhão. Isso não deve ser feito. Você só deve se sentar, depois que você próprio tiver comungado. Enquanto isso, você deve permanecer em pé. E essa é uma questão até lógica. Porque, vamos lá, como eu disse, o nosso corpo fala. E Jesus, nosso Senhor, está ali exposto no altar, na Eucaristia, corpo e sangue, presença real de Cristo. Você vai se sentar? Isso não faz sentido, para além, inclusive, da instrução. Mas está no número 43. Você deve permanecer em pé. Começa a procissão da comunhão, começa a distribuição da comunhão. Você permanece em pé. Ah, Flávio, mas eu vou permanecer em pé sozinho. Não importa. É através da sua postura que, às vezes, outras pessoas são evangelizadas. Você permanece em pé. Vai comungar, está em estado de graça, entra na procissão da comunhão, recebe a Eucaristia e aí sim, depois da comunhão, você pode voltar para o seu lugar e se sentar. Porque conforme nos ensina o número 43 da Instrução Geral sobre o Missal Romano, o silêncio sagrado a ser observado depois da comunhão deve ser observado sentado. Então não é obrigatório se ajoelhar depois da comunhão. Você quer se ajoelhar porque isso te ajuda a se colocar em oração? Perfeitamente. Mas não é obrigatório. E se você se ajoelhar, entenda que Jesus não está lá, distante. Ou que o Jesus que está lá, distante, é maior do que o que está dentro de você. Se você comungou, Jesus está materialmente, no sacramento, de forma real e completa dentro de você. Que é diferente. Agora eu estou aqui falando com você, pela ação do Espírito Santo, Jesus está dentro de mim, claro, óbvio. Eu sou batizado. Mas Jesus está espiritualmente dentro de mim. Se eu passar agora aqui diante do Santíssimo, eu tenho que me ajoelhar. Quando eu acabei de comungar, a hóstia está indo descendo pelo meu sistema digestivo, Jesus está materialmente, sacramentalmente,
de forma real e completa dentro de mim que é diferente. Então você pode voltar para o seu lugar, se sentar, fazer a sua ação de graças, conversar com Jesus, fechar os seus olhos. Ou, como eu disse, quer se ajoelhar, é indispensável para você, pode se ajoelhar desde que você entenda isso que eu acabei de explicar. Jesus não está lá distante, tá entendendo? Está dentro de você. Se você não pode comungar naquele dia, porque não está em estado de graça, está em estado de pecado, pecado grave, pecado mortal, você vai se ajoelhar quando começar a procissão da comunhão, vai fazer a sua comunhão espiritual, conversando com Jesus, e aí depois que terminar a sua comunhão espiritual, você pode se sentar e aguardar o silêncio sagrado e a continuidade da Santa Missa. Depois da comunhão, vem a oração, pós-comunhão, o sacerdote também diz, oremos, você se levanta e fica em pé até o fim da Santa Missa. Na bênção final, quando o sacerdote for dar a bênção, você faz uma inclinação. Também está na instrução geral. Em muitas comunidades, o diácono ou o próprio padre diz, inclinai-vos para receber a bênção. Mas, independentemente se ele disser ou não, você se inclina, recebe a bênção com piedade, com devoção, traça sobre si o sinal da cruz em silêncio, no final responde o amém e espera, por educação, o sacerdote oscular o altar, ele beija o altar, sai do presbitério e aí depois você sai da igreja. Não saia com pressa, não saia afobado. Saboreie este momento que Jesus está dentro de você. Deixa Jesus produzir os frutos de vida nova no seu coração. Esqueça um pouco do relógio, dessas coisas aqui de fora. A Santa Missa é o céu na terra. Ah, se eu pudesse ficar 2, 3, 5, 10 horas na Santa Missa, seria o meu sonho. Então, aproveite. Esse é o momento que Deus reservou para você. E agora me conte aqui nos comentários, tenho certeza absoluta. Quando começou o vídeo, você disse, eu sei quando ficar em pé, quando ficar ajoelhado, eu sei. Aprendeu alguma coisa nesse vídeo? Conta para mim aqui nos comentários o que é que te chamou mais a atenção. Tem alguma dúvida complementar, algo a mais que você gostaria de saber sobre este assunto? Escreva aqui para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo. Este assunto é muito importante, pouco conhecido pelas pessoas, por isso nós precisamos evangelizar, catequizar nossos irmãos. Então, compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram. Compartilhe este vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Conto com você. Muito obrigado. Beijo e até a próxima. Fique com Deus.